Salve nação! Saudações rubro-negras! Felipe Luiz é muito elogiado, galera. Ótimo trabalho no Mengão. Felipe Luiz surge como grande técnico da nova geração no Brasil. Sim, cara, já é realidade. Felipe Luiz é um fenômeno. Felipe Luiz, o que ele tá fazendo no Flamengo impressiona todo mundo, a torcida e também a imprensa. Tá todo mundo abismado, de boca aberta com o que vem fazendo no Flamengo, Felipe Luiz. Cara, ele transformou o Flamengo, galera. O Flamengo com o Tite era um catadão, não tinha esquema tático, só jogava de um jeito, não tinha criação de jogada, é um time que quase não chutava em gol, era um time pobre. Agora com o Felipe Luiz é um time rico, é um time que cria bastante. E a imprensa elogiou bastante. O Flamengo, campeão da Supercopa Rei, Supercopa do Brasil. Tricampeão, diga-se de passagem. O vídeo tá bacana, tá legal, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Separei para vocês esse corte do F360 que tá bom demais. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Agora sim, vamos lá pro vídeo. Uma taça, é um jogo só. É mais um título para o jovem técnico Felipe Luiz. Olha aí, professor Celso. Seguindo os passos de JJ, Flamengo desde a estreia de Felipe Luiz, apenas jogos do time principal, porque ele dirigiu também o Sub-17 e o Sub-20. 18 jogos. Aproveitamento mais de 75%, quase 76%. Só uma derrota em 18 jogos. Fluminense, certo? Não falar Isso. 12 vitórias e 5 empates. Em 18 jogos com o Felipe Luiz de técnico, o Flamengo fez 30 gols. Olha a média, 1,67. Sofreu 12, média de menos de 1 por partida. E tem os títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil 2025. Que vale muito. O Flamengo de Jorge Jesus teve 4 derrotas e 5 títulos. E mais tempo que ele, né? E mais tempo de um ano e um mês. Disposição. É um começo muito promissor, mas fora isso, ainda tem o choque térmico que ele deu, e ele fala isso na coletiva, do futebol que a torcida quer. A gente não pode esquecer que ele vem depois do Tite, que era muito contestado, mais até do que por resultados, pelo não futebol que o time apresentava, um futebol que o torcedor rubro-negro não se reconhecia naquele futebol. E hoje ele se reconhece no futebol que o Flamengo entrega. Felipe Luiz fala isso. Você gosta das palavras complicadas? Eu diria que o Felipe Luiz é um técnico holístico. Ele olha muito, professor? Também. Ele enxerga o todo. Né? Não é só a questão das ideias de campo e bola. Ele falou nessa coletiva de muitas coisas, da relação dele com os jogadores, que ele sabe quando os jogadores estão falando mal dele por trás, que ele também era jogador com esses jogadores, preocupação com a parte física. Olha, técnico de futebol, você tem geralmente dois tipos de técnico. O cara que é muito teórico, que é muito campo, que é muito tática, e tem o relacionamento com as pessoas. O técnico ideal é aquele que equilibra as duas coisas. São raros esses técnicos. Eu acho que o Felipe Luiz está muito próximo de ser um desses técnicos raros que conseguem equilibrar as duas coisas, relacionamento e tática. Sabe uma coisa assim, com uma cara de Klopp? Klopp é muito assim, né? Aquele estilo rock and roll dele. O próprio Guardiola, numa medida. Mas essa coisa do relacionamento, ele não é só um amigão, um par dos jogadores, e nem só um teórico estudioso. Ele consegue unir as duas coisas numa medida muito interessante. Ele tem que ser um amigo, mas aquele amigo que fala as verdades. Claro. Para o jogador. Você viu o caso do Alcaraz? Sim, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Que se o jogador estiver mal ou precisa melhorar em alguma coisa, você vai lá, chama o jogador, conversa com ele, cara a cara, com sinceridade e tal, e explica, olha, você não está jogando. A gente vai ver daqui a pouco o que ele falou para o Alcaraz. Falou, ó, você no momento, você está atrás de fulano, beltrano, tarará, tarará, você tem que melhorar isso. Com sinceridade. Sim. Por isso que ele é holístico. Mas Diga, não, Mari. Não só sobre o jogador, né? Ele faz questão de valorizar a relação pessoal. Então, assim, a gente ainda não acompanhou, não soube de algo ali no Flamengo, de algum jogador passando por alguma situação pessoal, enfim, né? Muito do que a gente acompanha
do Diniz, quando ele valoriza muito essa relação pessoal, o Filipe Luís, ele é desse tipo, e isso é dele, não é coisa de Jorge Jesus, né? Porque diferente o trato do que ele fala do Jorge Jesus, é muito mais essa questão de treinador, das ideias de jogo, de quem ele mira ali no profissionalismo, mas o Filipe Luís, ele tem essa característica da liderança que ele construiu em campo. Então, ele sempre valorizou muito essa troca pessoal com os companheiros, de fazer questão de se colocar ali como um ombro amigo, de saber o que está acontecendo, de ajudar no desenvolvimento pessoal e agora profissional como o treinador. O professor pontuou sobre a fala dele de que o Flamengo agora joga, né? Voltou a jogar como o torcedor gosta, mas o torcedor também se vê na figura do Filipe Luís. Ele se comunica com o torcedor de uma maneira fácil, ele facilita muito esses processos. Então, as entrevistas são espetaculares, são shows ali de parte técnica, de explicações, como ele faz questão de explicar o que acontece internamente, né? Claro, até onde ele pode chegar. Ontem valorizou muito a relação que ele já criou com o Boto. Então, é um trabalho ali duplamente que vai dar muitos frutos ao Flamengo e já dá. É importante, né? É, muito. A chegada do Boto, né? é aquela coisa que a gente cobrava muito aqui nos últimos anos, de ter uma direção profissional. Então, tem hoje um profissional tocando futebol. E há uma afinidade entre o profissional e o técnico. Daí, quando há essa ligação próxima e uma afinidade de pensamentos, a tendência é que tudo corra da melhor maneira possível internamente, porque não há ruído entre eles. Eles pensam da mesma maneira. São os que mandam. Não tem nenhum diretor de não sei o quê, ou então aspone, como a gente dizia, né? Assessor de nada, que chega lá e começa a falar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho não sei o quê, e briga daqui. Não, ali é o seguinte, quem manda é o Boto está afinado com o Filipe Luís, que manda dentro do campo. O que eles decidirem está decidido. E podem errar. Sim, podem errar. Mas é uma relação de profissionalismo. Não tem nada além de dois profissionais sérios trabalhando para o melhor do clube. Planejamento, execução do planejamento. E a gente viu dentro de campo ontem a primeira resposta disso. Agora, é importante dizer que no futebol, assim como na vida, nem tudo são flores. Você não vai ganhar todos os jogos. Ali na frente você pode perder. E aí tem que ver como vai ser a reação disso tudo diante dos momentos difíceis que o futebol traz, naturalmente. A gente viu ali uma derrota em 17 jogos. Até aqui, todo no trabalho do Filipe Luís é digno de aplausos, de elogios, de a gente ficar aqui enaltecendo. Sim, mas é importante entender. Ele é muito promissor, só que ainda é muito jovem. Ele tem muita provação para passar ainda na vida. Então, quando foi perguntado ontem, né, na coletiva, nossa, Filipe Luís, a torcida já está preocupada porque não quer que você saia. Porque a perspectiva de que ele conquiste muitos títulos e que seja muito valorizado e que possa sair, seja para o futebol europeu, onde ele tem mercado. Ele atuou lá, ele conhece muita gente, e as pessoas sabem quem ele é, ele fazendo um grande trabalho no Flamengo. Vem aí Mundial de Clubes. Se o Flamengo faz um grande Mundial de Clubes, todo mundo vai olhar, opa, esse é o Filipe Luís, opa, jogou aqui no Atlético de Madrid, jogou aqui no Chelsea e tal. Ou então, até mesmo uma seleção brasileira no futuro. O céu é o limite hoje para um técnico que começa de forma muito promissora, mas que precisa passar ainda por provações naturais do futebol no dia a dia. E ele me parece consciente quando ele fala, ele fecha a coletiva de uma maneira muito interessante. Ele não diz que não quer sair do Flamengo, não quero sair do Flamengo. Ele diz o seguinte, antes de eu querer sair do Flamengo, a torcida vai querer que eu saia. Então, ele sabe que quando vier resultado ruim, cai em cima do técnico. Eu achei interessante, por exemplo, Eugênio, antes da chegada dessa administração, porque o Filipe Luís assume no final da outra, da anterior, teve, por exemplo, ali o que costumam chamar em empresas, uma gestão de crise. Ele já teve uma, e eu acho que ele saiu bem. Foi o episódio do Gabigol, lembra? Gabigol afastado, etc. Não por ele. Não por ele. Então, mas é isso. Ele foi perguntado na coletiva, lembra disso? E falou assim, o Gabigol foi afastado por uma ordem da diretoria. É isso. É isso. Foi transparente, chegou lá e falou, olha, ele merece se despedir de uma forma digna, tal. Em outras palavras, ele quis dizer, não fui eu, não tenho nada a ver com isso.
De repente, poderia ter outros técnicos que podiam falar, não quero falar sobre isso. Não, ele falou que tinha que falar. E ontem, sobre o Alcaraz também, e aí eu já vou, depois disso, pedir a palavra do professor Celso, que ele está ansioso para falar. Vamos ouvir ele falando sobre o Alcaraz, que eu também achei que ele foi muito transparente na explicação e no modo com que ele lidou com o Alcaraz, que é o que ele contou. Vamos acompanhar. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou... Felipe, eu tenho quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele, eu falei, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição, que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí, você pode disputar de volante, tem 4 volantes, você está atrás hoje de todos eles. É questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje é uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído, o Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Professor Celso. Só trouxe verdades sem se comprometer, o que é muito difícil para uma pessoa que está começando a carreira como ele, né? E teve a hombridade de vir a público e falar, olha, considero um fracasso meu. Quanta gente com anos de estrada não tem coragem de olhar para uma câmera e falar isso? Isso é sensacional, né? Eu fui responsável por uma demissão na minha vida, mas na demissão que eu fiz isso aí. Eu virei para a pessoa, chamei e falei exatamente por que estava acontecendo. E ficamos amigos, a pessoa foi no meu casamento, eu fui no casamento da pessoa e a vida seguiu. Não tem esse negócio de coisas encobertas, né? Claro que esse tipo de coisa tem um limite. Pode ser que em outros momentos ele não consiga fazer isso. Mas nesse caso específico, sensacional, muita transparência, liderança não se impõe, liderança se conquista. E é com coisas assim que o cara conquista a liderança, conquista a confiança das pessoas. Para mim, olha, só aplausos, principalmente essa postura para muito além do campo, né? No campo está dando tudo certo. Mas eu insisto, a nossa análise a respeito do trabalho do Felipe Luiz tem que ir para muito além do campo, inclusive porque ele vem para ocupar um espaço que a gente cobra tanto nessa questão dos técnicos estrangeiros. Nós temos um técnico hoje, que é ele, um técnico brasileiro, mas com uma mentalidade europeia. Ele citou o Jorge Jesus, mas ele trabalhou com uma espécie de anti-Jorge Jesus, que é o Simeone. Também deve ter colhido algumas experiências a respeito disso. Então, olha, é um técnico realmente impressionante, é um começo impressionante. Não, como homem e como técnico. E querendo ou não, ele acaba deixando uma dica, um recado para os jogadores do Flamengo, os que estão, os que vão chegar, porque para iniciar essa resposta do Alcaraz, ele pede para falar sobre o assunto e ele começa pontuando, olha, é sobre o Alcaraz, mas também é sobre o Carlinhos, é sobre o próprio Lohan, alguns jogadores que saíram, o Fabrício Bruno, ele vai pontuando. E aí ele fala, eu sou um cara que eu observo exatamente tudo na postura do jogador. Então ele fala como ele chega, com quem ele troca mais, se ele fica mais no treino, se ele não fica mais no treino, a parte física, ele vai pontuando tudo. Tanto da questão do comprometimento, interesse, tudo, né? Exatamente, com quem ele conversa, enfim. Então, assim, ele observa exatamente tudo para tomar decisões. É claro que a parte técnica, é claro que a entrega nos treinamentos, o desempenho nos treinamentos, contam muito para o jogador que vai entrar para disputar partidas importantes. Mas ele abre muito o leque das observações. E aí isso também pode definir muito na postura do atleta. É um processo que o Flamengo está passando agora no início do ano, que é início do ano, Abel. Início do ano você pega e faz o planejamento da temporada, né? Isso todos nós. Então, cheguei lá, estava com a conta muito alta. Então, plano de saúde, dá para baixar? Consegui baixar o valor do plano de saúde. Não sei o quê, serviço depois tal. vou conversar com você, para me dar dica. Serviço a tal. gasolina está subindo, hein? Cuidado. O que eu posso cortar aqui? O que eu posso tirar de... Isso aqui está excessivo. Não, tira daqui. Para poder se ajustar ali no planejamento. Isso dentro do elenco do Flamengo é a mesma coisa. Eu queria entender, desde a chegada até
sexta-feira, né, quando saiu a notícia da negociação do Alcaraz, o que o Alcaraz veio fazer no Flamengo. O Alcaraz simplesmente foi uma contratação, no meio do ano passado, cara, de um jogador internacional que estava na Premier League para dar uma resposta à carência que o Flamengo tinha de contratações naquele momento. Ele veio junto com o Plata. O Plata veio para jogar no ataque, né, na posição de lado do campo ou jogando centralizado eventualmente. Como o Filipe Luís falou assim, ele pode jogar na posição do Arrascaeta, mas ele pode jogar de volante, mas ele pode jogar no seu... E, na verdade, não jogou em nenhuma delas. Qual é a posição do Alcaraz? O que ele faz? Ele veio porque, tem o Alcaraz aí, vamos trazer um jogador aí, tá na Premier League, porque faz barulho. E aí, quando você vai arrumar a casa, no ano seguinte, vai começar a temporada, tem um jogador caro, que está no elenco e que, como ele disse, não vai jogar no lugar do Arrascaeta, porque se não jogar o Arrascaeta, pode botar o Gerson, pode botar até o De La Cruz ali. Vai jogar de volante? Não vai jogar de volante. Tem o Eric, tem o Everton Araújo, que cresceu, tem o próprio De La Cruz, o próprio Gerson pode fazer, não sei o quê. Ele é a última opção em todas as funções. Então, libera. Primeiro, recebe um belo de um dinheiro. O Flamengo vai arrecadar isso, cerca de quase 20 milhões de euros. Vai se aproximar do que pagou, porque coloca na cláusula ali, né, a obrigatoriedade de compra. Você pode contratar um grande jogador com isso, que se encaixa melhor dentro das necessidades do elenco do Flamengo hoje, vai abrir mão de um salário que não devia ser baixo, e um jogador a menos dentro do elenco que vai estar desmotivado, porque ele não vai ser titular. Então ele vai estar ali, um jogador com potencial internacional, que pode jogar e vai jogar em Premier League, mas no elenco do Flamengo ele não acrescentava. Então, nada mais justo. Carlinhos, está sobrando aqui. O Carlinhos não vai jogar no Flamengo. Esquece, Carlinhos. Já do Lohan, eu acho que poderia ser um pouco melhor trabalhado. Mas, mal ou bem, são 8 milhões de euros também. É um dinheiro interessante. Acho que ele poderia ser melhor explorado no Flamengo. Então, o que eles estão fazendo é aquela arrumação da casa. Para o meu elenco, esse jogador aqui não interessa muito. Tá bom, dá para negociar? Negocia. Esse aqui, dá para ganhar um dinheiro com ele. Vamos ganhar um dinheiro com ele. Até porque o Flamengo começou o ano com dificuldades financeiras, porque o caixa, segundo o presidente BAP, quando ele recebe, tinha 3 milhões de reais no dia 1º de janeiro, lá para começar o ano, que não pagavam nem o mês do Flamengo. Então, ele está fazendo dinheiro para se reequilibrar economicamente e poder fazer mais investimentos ali na frente. Então, eu acho que está correto e é um trabalho que tem que ser feito. Às vezes, as pessoas não entendem, não querem entender, mas vai trabalhar com o elenco dentro do que ele planeja para o time do Flamengo. Esse aqui vai me interessar, esse aqui eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Esse aqui já não me interessa mais, não encaixa dentro da minha ideia. Sai. No caso do Fabrício Bruno, ele quis sair porque ele entendeu que seria reserva. Ok, faz mais um dinheiro, agora precisa repor. Está faltando a reposição para a zaga. Danilo. Meu modo de entender. O Danilo é zagueiro, é lateral, é zagueiro pela direita, é zagueiro pela esquerda. Vai jogar onde? Ele vai ser titular do time? É uma questão que a gente vai ter que esperar um tempo para... o Fabrício Bruno não estava de titular. E o Filipe Luís fala, eu não gostaria de ter liberado, né? Ele fala fala ia permanecer com o Fabrício tem que Bruno, tirar, mas respeitou a escolha do jogador. Tem que tirar um Léo ali. Agora, outra coisa... E o Danilo é um jogador que jogou como zagueiro, na maioria das vezes, numa linha de 3, né? E ali o Flamengo... Não como zagueiro. Com 2. Agora, zagueiro que fechava o lado. Uma outra coisa sensacional, você vê que ele fala assim, o Alcaraz me procurou para falar. O que significa isso? Significa que isso é uma via de mão dupla. Isso, o jogador se sente à vontade para trocar com ele. Para falar com o cara. Tem uma proposta do Everton, o que você acha? Eu queria que você fosse sincero comigo. Ele é sincero. A maioria dos trabalhos com técnicos, o jogador nem pensa em falar com o cara, porque não confia no cara. Porque acha que, eventualmente, ou o cara não vai falar com ele, ou vai alimentar falsas ilusões. Não, fica aí, vou te dar uma oportunidade. Não foi melhor botar o dedo na ferida logo, falar sério comigo, você está atrás de vários? Em outras palavras, de uma maneira resumida, ele falou, se você quiser ficar, fica, mas você está na fila aqui, ó. Então. Isso. Em quase todas as posições, você é o 3º, 4º da fila. Você vai ter que batalhar para reconquistar teu espaço. Se quiser ficar, fica. O cara falou, vou embora. Na mesma entrevista, ele falou muitas coisas interessantes. Uma delas era, chegou junto com o Plata, e o Plata forçou a sua posição dentro do time. Chutou a porta. Chutou a porta. Eu vou jogar daí porque ele entregou muito. O Plata ontem foi titular.
na vaga do Arrascaeta. Outro jogador que entrega, viu? Entendeu o que eu falei? Sim. Foi titular na vaga do Arrascaeta. Dentro de um time que ele está montando, que tem o Gerson pelo lado direito, tem o Michael pela esquerda, que você pode colocar ali, Michael / Cebolinha, porque o titular da centroavância, diria Rodrigo Bueno, um abraço para o Rodrigo Bueno, deve estar vendo a gente. Grande Bubu. O titular no primeiro semestre da centroavância é o Bruno Henrique. Ele vai ser o 9 do Flamengo. Até a volta do Pedro. Inclusive, ele fala, quando o Pedro voltar, a gente vê como é que vai fazer. Ele falou o melhor centroavante do Brasil. Vai redesenhar o time para o Pedro. Mas, nesse momento, é um time que tem um jogador de centroavante que é um jogador mais de velocidade, é um jogador mais de... Como é o reserva que ele contratou para o lugar dele, que é o Juninho. Também um jogador de velocidade. Nenhum deles tem a característica do Pedro. Ele vai ter que redesenhar o time do Pedro. Mas a questão é, hoje, ele diz, o Plata forçou a sua escalação como titular no time do Flamengo. E ele está jogando no lugar do Arrascaeta. Vamos esperar próximos capítulos desse desenho. Por falar em expectativa e resultado, expectativa e entrega, o Bruno Henrique, desde que chegou ao Flamengo, foi ou final de 18 ou início de 19, foi por aí, sempre respondeu. A não ser quando teve lesão, ficou um tempo fora. É o rei do torneio, gols e assistências de Bruno. Ganhou. Responde em clássicos. Responde jogando contra o Botafogo. Responde jogando Sempre pelo... faz gol contra o Botafogo. Estreou Responde fazendo jogando dois pelo no lado Botafogo. esquerdo, responde jogando pelo o meio, papai do responde se Botafogo. movimentando, responde jogando com o Gabigol, responde jogando com o Plata. Esse rapaz aí é jogador de bola, hein? Vale a pena o investimento? Por quantos treinadores ele... Com quantos treinadores? Nossa Senhora. Vale a pena ou não vale o investimento? Esse vale, hein? E respondeu em outros momentos da carreira também no Santos. Foi um jogador importante. Teve até um ano que ele pouco atuou por causa de um problema na vista, né? Ficou afastado. Olha No aí, próprio galera. Flamengo, Olha aí, galera. a atual discussão é muito em função da última contusão que afastou por muito tempo. Então ele ainda está retomando por isso, não um titular absoluto. Agora é titular pela ausência do Pedro, mas um jogador de hierarquia, né? Como eu já falei aqui, de muita história, de muito peso. Tem essa coincidência em função da Supercopa, é verdade, rende muito na Supercopa, mas não é só, fez uma belíssima Libertadores, uma dupla histórica inesquecível com o Gabigol. 2019, né? E de toda aquela turma, Everton Ribeiro, Gabigol, Diego um pouco antes, é o remanescente do ano mágico de 2019. Ele, o Gerson e o Arrascaeta, não é isso? É. Mas o Arrasca, você vê hoje já... Que o Gerson saiu e voltou. Participa menos, o Gerson saiu e voltou, ele está o tempo inteiro aí. É o grande nome dessa fase rubro-negra do Mengão rico, dentro e fora de campo. Pode ser o, entre aspas, centroavante até a volta do Pedro? Ou já é e continuará sendo, Mari? Provavelmente continuar sendo, porque o Felipe Luiz já falou sobre o Juninho, sobre esse tempo que ele precisa. O Flamengo busca figura do Juninho exatamente para ser o centroavante, mas o Bruno Henrique, ele oferece essa possibilidade já pronto ali, né? O Flamengo já conhece o que ele vai entregar, o Felipe Luiz já conhece o que ele vai entregar, além de dar outras possibilidades, mas num sistema forjado para ele ser esse centroavante. Centroavante do espaço também, centroavante que vai receber, que também vai dar passes, além de tudo que a gente está falando de personalidade em jogo grande, em competição grande. É um ótimo jogador, tecnicamente, tem muita qualidade. Então, vai ser, de fato, esse cara até a volta do Pedro. E é testado e aprovado na posição, né, Marinho? Desde outros tempos, cabeceia bem, se coloca bem pelo meio. O único senão é que eu fico sempre com aquela coisa, assim, quando você utiliza o Bruno Henrique mais centralizado, você perde o que ele pode fazer pelos lados também. Mas aí você tem outras opções também, né? Mas aí, como o Flamengo tem essas opções e tem essa lado hoje tem necessidade... muita coisa, né? Você pode pensar no Plata pela direita, está jogando o Gerson, né? Mas o Plata pode fazer a direita e tem o Luiz Araújo. Pela esquerda você tem Michael e Cebolinha. Então você está cercado nisso daí, né? Muito bem. Aliás, o Luiz Araújo entrou ontem e fez um belíssimo gol jogando pela esquerda. Isso. Mandar um abraço para o amigo Chico Lopes, que nos assiste, manda mensagem aqui, e a mensagem dele tem a ver com a mudança de assunto que faremos agora, viu, Eugênio? Tá aí, galera, vídeo top, completão aqui, cara. A entrevista do Felipe Luiz foi um verdadeiro show, uma aula de entrevista, né? Como que os técnicos brasileiros devem se comportar
em uma entrevista. Eles têm que falar de tática, eles têm que falar do que acontece em campo. Ele falou da negociação, da saída do Alcaraz, como que foi a conversa, o desenrolar da conversa. O Alcaraz, ele foi perguntar, né, qual que era a chance dele com o Felipe Luiz, né, se ele teria muitas chances ou não. E o Felipe Luiz foi franco, foi sincero, falou olho no olho. Cara, você está atrás de Arrascaeta, Gerson e de 4 volantes. Você está no fim da fila. Então aqui você terá poucas chances comigo. O Alcaraz chegou nele e falou que tinha uma proposta do Everton. Felipe Luiz falou que gostaria que ele continuasse, só que se ele quisesse sair, né, que a escolha seria dele, né? Daí ele jogou, fez gol, né? E depois no outro dia ele falou: ó, quero sair. Flamengo, vendo que investiu muita grana nele e tentando recuperar o investimento, negociou o Alcaraz, emprestou para o Everton e nesse empréstimo tem uma cláusula, né, de obrigação de compra. Se ele atingir 6 jogos, né, segundo que eu fiquei sabendo pela imprensa, se ele atingir 6 jogos, a meta seria essa, uma meta fácil, né, eu acho, tomara que dê certo, que o Everton teria a obrigação de comprá-lo, né? E assim o Flamengo recuperaria boa parte do dinheiro investido. O Flamengo pagou 20 milhões de dólares, segundo informações, e parece que o Everton pagaria 18 milhões de dólares. O Flamengo perderia 2 milhões só, porém, o jogador foi usado pelo clube, né? Jogou vários jogos pelo Flamengo, foi útil, né, em certos momentos. Não conseguiu se firmar, não conseguiu ser titular, porém, ele... é como se fosse um empréstimo, né? O Flamengo perdeu ali 2 milhões de dólares, só que o jogador prestou serviços ao clube, né? Então, galera, daria elas por elas. Bem, é isso, Bruno Henrique brilhando, jogando bem mais uma vez. Bruno Henrique deitou e rolou ontem em cima do seu filho, Botafogo. Galera, muito bom a zoeira do futebol, né? Flamengo jogando muito bem. Venceu e convenceu, jogando bem pra caramba. Jogou tão bem quanto a final da Copa do Brasil, quando o Flamengo meteu 3 também no Atlético Mineiro. É isso, a expectativa para o ano é boa, né? Nós estamos assim, eu pelo menos estou bem feliz com o que eu vi em campo e quero mais, galera, quero mais. Agora na quarta-feira o Flamengo tem um compromisso pelo Campeonato Carioca e fim de semana tem clássico, Fla-Flu. Vamos pra cima! Flamengo vai ser campeão aí da Taça Guanabara e provavelmente será campeão do Campeonato Carioca, galera. É isso que eu acho. E que vem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Tô bem contente, bem animado para essa temporada, vendo esse futebol apresentado pelo nosso Flamengo. Futebol agressivo, ofensivo, pressionante, em cima do adversário. Não deixa o adversário respirar, né? Valeu? Tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!